Louvado, glorificado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui cumprimento a todos com a paz do Senhor. Que o Senhor nosso Deus lhes abençoe. Que a presença do Senhor Jesus seja marcante em sua vida, em sua casa, em sua família. E isso é possível quando nós damos lugar ao Senhor Jesus em nossa vida como prioridade, quando estamos num caminho que agrada ao Senhor Deus. Soberano Deus e eterno Pai, em Tua presença, Senhor Jesus, neste momento, eu quero te agradecer e te glorificar, porque Tu és bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Pai, em nome do Senhor Jesus, te peço a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço a Tua bênção sobre o Teu povo, sobre a todos. Pai, em nome do Senhor Jesus, olha para nós e nos dá força e graça. Ó meu Deus, seja conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje eu vou dar uma mínima introdução acerca de um dos assuntos que muito prezo em meu coração. Glória ao nome do Senhor Jesus. E esse assunto é a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Chamada de pneumatologia porque se fala de estudo do Espírito Santo, sobre ele. Nós vamos falar o mínimo sobre ele. Quem é o Espírito Santo, como ele agiu no Velho Testamento, no Novo Testamento, como ele age na vida das pessoas, como é que ele faz, como é que ele opera, os seus nomes, alguns símbolos que o representam. Há muito ao que se falar acerca do Espírito Santo, se é uma força, se é uma pessoa, mas eu vou dar uma introdução hoje. Visto que o Espírito Santo do Senhor nosso Deus faz parte da terceira pessoa da natureza do próprio Deus, onde, como diz Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, o Criador; Filho, porque Ele mesmo quis vir em ventre de mulher; e Espírito Santo, como diz que sonda e prescruta a natureza do próprio Deus. E que no Velho Testamento, no livro de Gênesis, no capítulo 1, a partir do versículo 2, já fala e diz: a terra era sem forma e vazia, trevas haviam na face do abismo, e o Espírito Santo do Senhor Deus se movia sobre a face da terra, ou seja, sobre a face das águas. Então, desde o início, estava o Pai e o Espírito Santo. Não se fala do Filho, porque isso aprove ao Senhor Deus estabelecer um plano para a remissão da humanidade, onde Ele mesmo quis executar esse plano no Novo Testamento. Então aqui só se fala do Pai, o Criador, e o Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor nosso Deus, como diz, sendo de igual em santidade, porque faz parte da natureza do próprio Deus. Como diz, Ele é capaz de trabalhar na vida
pela vida e através da vida de um ser humano. Contudo, para isso, é necessário que aqueles que seguem ao Senhor venham estar em sua presença, porque não é todo ser humano que tem o Espírito Santo de Deus em sua vida. Quem ele é? Ele é uma força ou ele é uma pessoa? Porque alguns acham que ele é uma força. Mas qual é o conceito de força dentro da química? Seria uma concentração vetorial de um esforço unificado a fim de alguma coisa, de a força unificada para alguma coisa. Por exemplo, se a pessoa quer derrubar uma árvore, ela ali usa um instrumento que focaliza todo o seu potencial para derrubar. Então, o Espírito Santo, ele não é, como dizem, uma força, mas ele é uma pessoa. Por que ele é uma pessoa? Porque ele, como diz, ele fala, além dele falar, ele intercede por nós. E tudo isso eu vou mostrar na Bíblia agora de uma forma bem sucinta. O Espírito Santo fala uma força vetorial que pode vir, vamos dizer, de uma mão fechada, um soco para cima ou para o lado, ou um objeto que concentra uma força para derrubar algo. Como diz, o Espírito Santo não se encaixa nesse requisito, a não ser em um, que é quando ele compele as pessoas, ou seja, ele compeliu, ou seja, de uma certa forma, ele introduziu, vamos dizer, forçou ao Senhor Jesus a entrar no deserto, e assim ele foi tentado pelo inimigo, o diabo. Então, mas ainda assim, ele introduziu, ele não concentrou toda a sua força. Por isso que ele é uma pessoa, porque ele fala. Uma força não fala. Atos capítulo 10 fala a história de um certo homem chamado Cornélio. E este homem estava orando ao Senhor Deus, mesmo da maneira dele, e de repente estava em jejum, e o anjo do Senhor apareceu, e ele olhou assim, muito assustado, e disse, o que é, Senhor? E o anjo disse, Cornélio, as tuas esmolas têm sido aceitas diante do Senhor. Agora, manda dos teus servos buscarem um homem que está perto do mar, está na casa de um certo Simão, curtidor de couro, e o nome dele é Pedro. Mande chamá-lo. E enquanto isso, Pedro estava no terraço, estava com fome, esperando a comida sair, e ele teve um êxtase, ou seja, ele teve uma visão, uma revelação, uma espécie de arrebatamento de sentidos, mas acordado. E ali ele vai e observa, vem um grande lençol do céu, segurado nas pontas, e quando esse lençol se abre, há todo tipo de quadrúpedes, animais, e ali o Senhor disse a ele, Pedro,
levanta, mata e come. E ele disse: de maneira nenhuma, Senhor, eu não. Para que eu não venha comer nada que seja impuro ou imundo. Mas a palavra do Senhor fala aqui. De repente o Espírito Santo fala para ele e diz: não chame de impuro ou imundo o que Deus santificou. E diz: homens que procuram, não hesite, ou seja, não duvide, vai com eles, não duvida, porque eu os enviei. Então não fala que foi o anjo, não fala que foi o Senhor Deus, mas foi o Espírito Santo que falou com Pedro e disse: eis, 2 homens estão aí te procurando, levanta-te, desce, vai com eles e não duvida, porque eu os enviei. E assim ele ali chegou à casa de Cornélio, e quando chegou ali, ele não tinha, vamos dizer assim, empatia com pessoas de outros povos. Pedro, como diz, ele preservava bem os costumes do seu povo e jamais quereria se misturar com nenhum que fosse gentílico. Todavia, o Senhor tinha mandado ele até a casa de Cornélio, e Cornélio entendeu que ele era um homem muito importante, quis até se prostrar, e Pedro disse: para, eu também sou homem. O Senhor me mostrou antes de eu vir aqui que eu não devo chamar a homem nenhum de impuro ou de imundo, porque o Senhor sabia da relutância dele contra outros povos que representavam aquela diversidade de animais na visão de Pedro. E ali ele começou a falar sobre o Senhor Jesus, e ali o Espírito Santo fez uma obra poderosa, que foi, como diz, fazer todos que estavam ali na casa de Cornélio se alegrarem, falarem línguas, como diz, serem cheios do Espírito Santo, a ponto que Pedro disse: hoje eu estou, em outras palavras, admirado, porque o Espírito Santo também, ele vai até os gentios, e nós poderíamos negar a água do batismo a esses? De maneira nenhuma. Então ali Cornélio, ele era um centurião italiano, ele era da Itália, mas ele tinha um coração puro, e o Senhor observa na terra todos que são assim. Segundo ponto, o Espírito Santo, ele intercede por nós, e uma força não intercede por ninguém. Romanos 8:26 fala que da mesma maneira o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e é Ele que examina os corações e sabe qual é a intenção do espírito humano, da alma. É Ele que, segundo o Senhor Deus, intercede pelos santos. Então, quando o cristão ele está triste, acontece um momento muito difícil, ruim, ele não está sozinho. O Espírito Santo está ali para ajudar, para interceder. Entende quando a pessoa está sendo tentada, entende quando a pessoa está se sentindo enfraquecida, entende quando a pessoa está em angústia. Tem momento que a pessoa, ela ora, fala palavras, mas tem momento que a pessoa não consegue falar, ela chora. Então o Espírito Santo está ali
Não é à toa que o Senhor disse: eu vou ao Pai, mas não vou deixá-los desprovidos. Eu enviarei para vocês o Consolador, o Espírito Santo, que testificará de mim para todos. Então, o Espírito Santo, ele intercede por nós. O Espírito Santo, como já antecipei, chamado de Consolador. Evangelho de João 15, 26. O Senhor Jesus disse: quando Consolador, que eu lhes enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, ele dará testemunho de mim. Então, o Espírito Santo, ele possui vontade própria e intelecto. Então, de certo que estamos falando acerca de, como diz, uma pessoa muito espiritual. Mas o Senhor Deus, Ele é como uma pessoa, Ele é espírito, mas Ele, como diz, tem alma, tem sentimentos, tem emoções, e por isso que Ele compartilhou conosco alguns traços de sua personalidade, chamados de atributos partilháveis. Por exemplo, se o Senhor Deus se ira, o ser humano também se ira. Porém, a ira do Senhor nosso Deus, quando ele chega a esse ponto, ele tem um bom motivo para isso. E já o ser humano ainda tem um motivo para se irar, mas o Senhor diz: deixa a ira e abandone o furor. Então o ser humano também, ele raciocina. O Senhor nosso Deus, como diz, de eternidade a eternidade Ele é Deus, tem, como diz, conhecimento de tudo, é onipotente, onisciente e onipresente. E esses três pontos, são atributos impartilháveis, ele não compartilhou com ninguém. Agora, sobre chorar, como diz, ele chora. O Espírito Santo se entristece. Então, o ser humano também chora. Então, como diz, ele possui vontade própria e intelecto. Então, o Senhor Deus sendo Espírito, o Filho quis vir em carne, sendo concebido no ventre de mulher, pelo Espírito Santo, andou com o Espírito Santo, operou em nome do Espírito Santo, trabalhou com o Espírito Santo, como diz, operou milagres junto com o Espírito Santo, como diz, morreu e foi ressuscitado pelo Espírito Santo. Então, como diz, o Espírito Santo possui vontade própria e intelecto. Então podemos dizer que nunca foi uma força impessoal ou magnética, mas sim que é um ser divino, como o Senhor Deus, no nosso entendimento mais rasteiro e simples, podemos dizer que é um ser divino. E que o Filho, como diz, foi chamado Filho, porque ele mesmo quis executar um plano e vir em ventre de mulher. Visto que o povo não obedecia às leis, nem os mandamentos, nem os profetas, os reis se corrompiam, aqueles que o Espírito Santo se apoderava no Velho Testamento para determinados ofícios e depois saíam, como diz, executaram, mas também erraram diante do Senhor. Então o Senhor, ele não mandou ninguém, ele mesmo veio em ventre de mulher. Aí alguém diz: não, eu não acredito. O Senhor Jeová e Jesus não é um só. Eu digo, porque o nome Jeová está escrito no Velho Testamento. Ele fala, Jeová é o meu nome. Mas ele também diz, eu sou o que sou. Ele também diz, Senhor dos Exércitos. Ele também fala, Deus poderoso.
Então, são títulos dados ao Senhor Deus. E quando o profeta messiânico Isaías profetizou acerca do Senhor Jesus, ele disse que o menino viria e que, como diz, para o povo, como diz, governaria, e suas características seriam maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então essas duas características, Deus forte, Pai da eternidade, dados a uma criança que viria em ventre de mulher, não seria outro a não ser o próprio Deus. Aqui, voltando ao Espírito Santo, possui atributo, um atributo ele possui, como diz do Pai, que é a onisciência, no sentido de prescrutar as profundezas do próprio Deus. Então, por isso que ele faz parte da natureza do próprio Deus. Contudo, lembrando que onipotência, onisciência e onipresença não foi dado a nenhum ser humano e a nenhuma criatura. Satanás não tem esses três requisitos. Então, para encerrar por hoje a introdução sobre o Espírito Santo, como ele agiu no Velho Testamento, se apoderava dos escolhidos, como por exemplo se apoderava de Sansão, a ponto de que com a queixada de jumento ele assim matou 1000 homens. No Novo Testamento, como é que o Espírito Santo trabalha? O Espírito Santo, a promessa veio desde Joel, onde ele viria habitar entre homens, mulheres, crianças, jovens, meninos, desde que sejam servos e servas do Senhor. Agora, para o Espírito Santo habitar em um corpo, vai muito além do que eu levantar a mão e dizer aceito Jesus. Vai muito além do que eu ir à congregação e depois, parte do meu tempo, eu ficar prevaricando por aí. Então eu não posso enganar-me a mim mesmo. Se o próprio Deus estabeleceu coisas que ele odeia e o próprio ser humano pratica, e se o ser humano diz de ser do Senhor e praticar, esse engana-se a si mesmo e não tem o Espírito Santo. Porque para começar, todo pecado, todo erro que leva a um indício de sensualidade, o Espírito Santo não opera na vida desta pessoa, que assim peca, como diz, em luxúria, em sensualidade, ou desperta, ou diz Deus que é só o coração e não tem roupa no corpo, ou então um vitupério, o homem veste roupa de mulher, mulher veste roupa de homem e diz eu estou cheio do Espírito Santo, cheia. Ou então diz assim, não, eu vivo uma vida, eu sou diferente, o Espírito Santo está em mim. Eu digo, engana-se a si mesmo, a si mesma. Porque o Espírito Santo, se ele usou uma jumenta, ele usou a jumenta porque ao menos a jumenta era pura. Como diz o Senhor, ele pode usar, falar como quiser, mas não quer dizer que ainda assim um cristão portador dos dons, por causa dos dons que tem, garanta a salvação dele, porque não garante. Dom é uma coisa,
Santificação com Deus, vida com Deus é outra. Se as minhas ações contradizem a santidade do Senhor nosso Deus, ainda que eu tenha dons, ainda que eu seja uma pessoa conhecida, famosa, sei lá que for, celebridade, ainda que tenha um ministério ou deixe de ter, o Espírito Santo, ele, como diz, pode operar na vida daqueles que me escutam, mas a minha alma está condenada. Uma lista de coisas que desagradam ao Senhor e que mais na frente, como diz, mostra que entristece o Espírito Santo e diz mais, não extingais o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 4, onde o Senhor fala, através do seu servo, o apóstolo Paulo, a vontade do Senhor é essa, que se abstenhar da prostituição, cada um saiba possuir o seu corpo em honra, em virtude e honra, ou seja, respeitando o próprio corpo, porque com esse corpo mortal, se a tua alma que vale mais que o mundo inteiro está nela, neste corpo, o Espírito Santo também quer fazer parte, mas não faz parte, como diz, se o tempo, o corpo, a pessoa praticar imundícia. Aí diz mais, ninguém se intrometa na vida dos outros, não julgue ninguém, cuide da sua própria vida. Aí mais na frente fala, que diz, santificai-vos em tudo, corpo, alma e espírito. Aí na teologia tem duas linhas, a dicotomia que só crê em corpo e alma, e a tricotomia, corpo, alma e espírito, que esse espírito em si seria o fôlego, que deu vida ao vivente, que fala como Adão foi criado e mostra isso muito bem. E depois diz, não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, santificai-vos em tudo, corpo, alma e espírito. Então, essa conversa, esse jardão, essa coisa de dizer que Deus quer só o coração, não, Ele quer corpo e alma. Agora, é todos três, não é só um nem dois, não, é os três. Se o meu corpo está bem coberto, isso é bom. Mas se meu coração é podre, o Espírito Santo, ele não habita. Se o meu coração é podre e a minha, como dizia, meu corpo é bem vestido, como diz, aliás, se o coração meu é limpo, ou está buscando por essa limpeza, e o corpo é coberto, mas o meu fôlego de vida, que dá vida à alma, faz ela vivente, digamos, louvar ou cantar para Satanás, o Espírito Santo não se agrada. Por isso que há muitos por aí que estão nas igrejas, eu sou de Deus, eu sou de Cristo, eu sou do Senhor, eu sou de Deus. Eu digo sim, você foi criado por Deus. Não, mas eu sou de Deus mesmo. Eu digo, aí é uma coisa que só você e o próprio Senhor é que sabe dizer. Porque o Espírito Santo, para estar na vida de uma pessoa, a pessoa ela deve estar limpa por dentro, limpar o interior do corpo, que o Senhor usou esta parábola tão simples. O corpo está o quê? Coberto. O que é para a mulher usar, a mulher usa. O que é para homem usar, homem usa. Aí o corpo da mulher tem que ser bem tratado, bem cuidado. A mulher tem que se cuidar. Eu digo, mas não precisa virar pavão, nem árvore de Natal não. Árvore do Natal que já é coisa mundana, tão enfeitada assim que parece um pavão. O Espírito Santo não gosta dessas coisas não.
Porque já está dizendo santificação, quer dizer separação, quer dizer simples como as pombas, ou seja, sem mistura. Então, para o Espírito Santo habitar no humano, o humano tem que estar muito na presença de Deus. Ah, mas é impossível essa perfeição. Eu digo, eu não estou falando de perfeição. Eu estou falando dos pontos principais. Se não se esforça em abrir mão principalmente da prostituição, como diz, se não abre mão do engano, se não abre mão de estar se intrometendo na vida alheia, se não abre mão de estar julgando o próximo, se não abre mão de estar aborrecendo o próprio Deus com a língua, falando mal, fazendo o que é mal, lábios mentirosos, mãos que derramam sangue, entre essas coisas aí, o Espírito Santo está em você não. Você pode ser o que você quiser, mas o Espírito Santo está em você não, garanto lhe dizer. E quando o Espírito Santo não está na pessoa, ela é envolvida por ventos de doutrina, ela faz da Bíblia como mais um livro, as atitudes são carnais, não são espirituais, não mostra temor a Deus, não mostra nada, não busca a Deus, não faz nada. Aí está certinho aqui por estar na igreja, como diz que foi na congregação no domingo que o Espírito Santo está com a pessoa. E desde que o Espírito Santo já te deu tchau há muito tempo. Foi como Sansão que contou o segredo da Dalila. E ali brincou com perigo, porque ele deveria ver que Dalila, fazendo pergunta a ele qual era o segredo da sua força, ele deveria se ligar. Então, ou ele era, como diz, estava muito carnal para estar tendo discernimento de que Dalila, como diz, não estava do lado dele. Aí ela fez, os inimigos fez sobre ti, Sansão. Ele vai e mata tudinho porque não tinha revelado o segredo verdadeiro a ela. E depois ela atormentou a segunda vez, ele engana, fala mais alguma coisa. Aí a terceira vez ele conta a verdade no que conta. Aí quando ela diz, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, que ele dormia, como diz, aí ele disse, vou derrubar igual das outras vezes, mas não tinha, o Espírito Santo já tinha dado tchau para ele há muito tempo. Tem gente que está assim. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. O assunto sobre o Espírito Santo é muito vasto, é muito profundo. E é um assunto onde para mim se deve muito respeito. Porque a pessoa do Espírito Santo é como um bebê que não se pode machucar ou dizer nada que seja fatal, porque é fatal pecar contra ele. Não tem remissão nem salvação. Então, que Deus abençoe a todos.